Boa tarde, eu me chamo Pastor Francisco, pastor de Deus, viu? Pastor que prega a verdade, bate no pecado sem dó, não é? Eu não bato no pecado sem dó. Sabe por que eu bato no pecado sem dó? Eu vou te explicar porque eu prego contra o pecado. Por quê? Porque eu quero que Deus te salve, eu quero que Deus te abençoe, eu quero que meu Deus te cure, eu quero que tu seja feliz com Ele ou sem Ele. Eu não prego por maldade, por ruindade, não. Às vezes tu pensa, meu Deus, esse pastor é duro demais. É porque é o meu chamado e o meu preparo no deserto. Eu fui preparado no deserto para fazer isso. Eu faço a vontade de Deus. Não é obrigado tu ficar com raiva de mim. Assista os vídeos, porque Deus... mas pastor, eu não sirvo a Deus, mas se tu gostar da minha pregação e fazer a vontade de Deus, Deus te salva. Mas pastor Francisco, eu sou católico. E daí? Deus te abençoa e te salva do mesmo jeito. Se tu largar o teu pecado, no dia que Deus te levar, Deus te salva, porque tu vai se arrepender do pecado. Se aquele ladrão na cruz, ele se arrependeu no último dia. E ele roubava, aquele ladrão roubava, mas se arrependeu no último dia. Hoje é mais fácil tu que é católico se arrepender e Deus te perdoar e Deus te salvar do que um crente conhecedor que não vive, não obedece e não tem vida de santidade. É por isso que eu prego para os crentes e para os católicos. Eu prego para os macumbeiros, para os drogados, para as prostitutas, para o homossexual. A minha pregação é para todo mundo. Eu não faço decepção de pessoa. Para mim, Deus me fez assim. Eu sou como Jesus. Eu não olho eu só olho para o teu pecado. Eu não olho para os teus defeitos. Não, teus defeitos é tu e Deus. Eu quero te salvar. Eu quero te curar através da minha palavra. Se tu não me ignorar e ouvir os vídeos, que seja católico, Deus te cura. Deus te liberta, Deus salva, Deus te abençoa. Presta atenção. Eu tô com 12 anos no deserto comendo cafanhoto para ser profeta Elias e um pastor de Deus e o João Batista. Porque eu prego como João Batista. Você já percebeu? João Batista, ele não tinha papo na língua. Eu não tenho papo na língua. Aqui bate em pecado sem dó. Presta atenção. Eu tô com 12 anos no mato, comendo cafanhoto. O homem que mais me odiou, o homem que tentou mais me matar e acabar com minha vida. Presta atenção. Ele queimava uma tenda minha, eu fazendo num dia e no outro ele queimando. E ele dizia que eu não tinha Deus. Ele dizia que eu nunca ia ser um pastor. Ele dizia que ele falava que eu era um profeta de Baal. Ele falava. Era queimando minha tenda. Quando ele terminava de queimar com tudo dentro, tudo. Aí Deus falava, perdoa ele, filho, que ele não sabe o que está fazendo. Aí eu perdoava ele, abraçava ele e beijava ele na mesma hora. Viu? Sabe o que aconteceu hoje? Depois de 12 anos, ele chegou para mim, meu irmão Francisco, eu preciso de uma marmita tua hoje para me comer. Olha aí. A vez tu tem para dar, eu dividi, que eu vivo no deserto, profeta Elias vive no deserto. Eu dividi a marmita, caprichei e dividi minha mistura, ainda botei tomate para ele, fiz o que eu pude, macarrão, feijão do norte, caprichei. Quando ele viu lá, ele se alegrou.
eu fiz por interesse de nada? Não, não. A gente, quando serve a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade e odiando o pecado, a gente tem que dar bom testemunho. Porque quantas pessoas não estão servindo a Deus e tem condições de ajudar e não dá um prato de comida nem para o seu amigo, quanto mais para o inimigo. É por isso que meu Deus tem desagradado de muitos crentes brasileiros. Eles têm para dar, mas não ajuda nem o amigo dele, nem amigo, quanto mais o inimigo. Sabe por que eu estou gravando isso? Para ver se tu muda tua atitude. Para tu ficar bom, para tu saber dividir um pão e uma bolacha. Viu? Você me vê pregando duro, mas eu sei dividir um pão e uma bolacha. Eu divido um ovo para 5 pessoas. E às vezes tu tem e não sabe dividir. Por isso que Deus mandou eu fazer esse vídeo. Porque eu não estou mentindo e eu não posso mentir. No dia que eu mentir, eu vou para o inferno. Eu vou ser queimado com Lucifer no inferno. Por isso que eu digo, aprenda a dividir um ovo, aprenda a dividir um pão, uma bolacha, viu? Porque quando você aprende a dividir um pão e um ovo e uma bolacha, você sabe dar um prato de comida ao teu inimigo, viu? É isso que eu digo, viu? Se tu não gosta do teu inimigo, tu não gosta de Jesus, não. Se tu não amar teu inimigo, tu não ama Cristo. Porque o teu inimigo tu tá vendo, não tá? E Jesus Cristo tu não vê. Viu? Por isso que não adianta você ter raiva de ninguém. Quando você ouvir esse vídeo, se você puder dar um prato de comida, dê. Se você pode dar um copo com água, dê. Viu? Esse vídeo eu tô fazendo de exemplo. É de exemplo pro evangelho brasileiro. E você que é católico, faça do mesmo jeito. Quando você, católico, que vê esse vídeo, faça do mesmo jeito. Às vezes teu vizinho é teu inimigo. Por que tu não dá um prato de comida para ele? Por que tu não dá um café para ele? Por que tu não divide uma bolacha com ele? Viu? Às vezes tu é até crente e tu não sabe fazer isso para ganhar o católico. Tu já percebeu? Que tu não ganha nem teus vizinhos servindo a Deus, por causa do teu testemunho, que tu não tem testemunho para dar. Teu vizinho que é católico, ele não vê um Deus na tua vida. É por isso que tu não ganha. É por isso que tu não ganha um filho teu. É por isso que tu tá na igreja e não ganha teu filho. É por isso que tu tá na igreja e não ganha teu marido. É por isso que tu não ganha teu parente, porque tu não sabe dividir nem um ovo, quanto mais um prato de comida, não é? Viu? Isso aqui é um exemplo do homem de Deus falando. O maior inimigo desse homem hoje me pediu um prato de comida e eu tive para dar. O bom que eu tive para dar. Se eu não tivesse para dar, eu tinha ficado triste. Ele queria me pagar, mas não tem dinheiro que paga um prato de comida por amor. Viu? Quando você dá um prato de comida por amor, não tem dinheiro que pague. Viu? Eu falei para ele, não quero nada. Nada, eu quero que você coma, almoce sossegado. E agradeça a Deus, não a mim, que é Ele que me dá. É Deus que me dá. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dar um bom testemunho. Porque tu tem dado muito mau testemunho com Deus, tá? Tu diz que é de Deus e não é. Hoje tem um detalhe no Brasil. O povo compra fiado e diz que é Deus que deu. Não, Deus não manda ninguém comprar fiado, rapaz. Para com isso. Tu tá comprando porque tu quer. Viu? Quantas pessoas compram fiado um carro? Ou compra fiado na Casa Bahia e não paga. Eu já vi testemunho de gente, de crente, compra um celular fiado na Casa Bahia e não paga. E diz que é Deus que tá dando. Não é, gente. Param com isso. A gente tem que dar um bom testemunho. Quando eu começar a administrar a igreja no Brasil, viu?
Eu só quero que os crentes dêem um bom testemunho, não mau testemunho. Porque o mau testemunho, ninguém ganha ninguém com mau testemunho, viu? Por isso que eu digo, dê um prato de comida ao seu maior inimigo. Viu? O maior inimigo meu hoje é o Lucifer. Mas eu não posso ajudar o Lucifer, porque ele nunca vai gostar de mim, viu? Por isso que eu digo, viu? Dê um prato de comida ao teu inimigo, que tu vai ver o que Deus vai fazer de bom na tua vida. Tudo que estava dando errado na tua vida vai dar certo, em nome de Jesus. E se tu estiver doente, dá um prato de comida pro teu inimigo, Deus te cura. Viu? Por isso que eu digo, aprenda a dividir. A igreja que Deus vai me dar no Brasil é para dividir, uma igreja da comida quem está com fome, não olha quem, a palavra de Deus fala, viu? Quantos inimigos vai ter dentro das igrejas? E eu vou fazer a pergunta, quem é que tem inimigo aqui dentro da igreja? É fulano, vem aqui fulano, vem aqui, abraça ele, beija ele ou beija ela. E amanhã dê um presente, amanhã dê um presente ou para ele ou para ela. A gente tem que... Viu? A gente tem que tratar o inimigo assim, é ajudando, não desprezando e não falando mal. É o mau exemplo que a gente vê hoje nas igrejas. Os pastores brasileiros, eles não sabem administrar a igreja, bispo e apóstolo e pastora, eles não estão sabendo administrar a igreja. Hoje o maior inimigo é as igrejas. O maior inimigo está dentro das igrejas hoje, brasileiras, viu? Não é fora não. Não é lá fora, é dentro das igrejas hoje. Hoje as cobras, a jararaca, as cascavel tá dentro das igrejas brasileiras hoje, querendo tragar o povo, matar o povo, acabar a fé dos irmãos. E os pastores não corrigem porque eles são cegos. O pastor brasileiro tá cego, o bispo brasileiro tá cego, o apóstolo e pastora brasileira tá cega. Eles não enxergam nem o nariz dele, eles não sabem nem que cor é o nariz deles. Que Deus abençoe a paz.